Olá, queridos irmãos, queridos graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical, abundante e gloriosa. Queridos irmãos, você vai ver aqui à luz da Escritura que nós estávamos marcados a ser condenados. Mas Jesus nos trouxe vida e salvação através do seu precioso sangue. Eu estou lhe dizendo que a minha, a sua vida é a obra redentora que foi feita com o sangue de Jesus a partir da cruz do Calvário. Por isso eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Você vai ver o poder, o poder do efeito que o sangue de Jesus nos proporciona todos os dias. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, veja que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos. Veja que o pecado contaminou a humanidade inteira. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a condenação. Todos nós estávamos destinados ou predestinados a ser condenados, porque era o pecado que estava prevalecendo. E como era o pecado que estava prevalecendo, nossa vida até então era obra de pecado, porque todos pecaram por conta do próprio pecado que entrou no mundo. Pelo pecado veio a morte passou a todos os homens. E como estávamos destinados a ser condenados por causa do pecado, Jesus, que nos amou e continua nos amando, resolveu ter misericórdia de cada um de nós. Ele veio a passar pelo sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz, queridos irmãos que me ouvem, acredite você, foi o sacrifício da cruz que cancelou toda a obra de pecado que o adversário tinha começado na minha vida e na sua. O sacrifício da cruz destruiu o pecado. O sacrifício da cruz destruiu a obra de pecado que o adversário tinha começado na vida de todos nós. O sacrifício destruiu a obra de pecado e começou-se a partir dali uma nova obra, não obra mais do pecado, mas a obra feita com o sangue, a obra feita pelo sangue, a obra do poder do sangue, porque com o sangue fomos lavados, com o sangue fomos santificados, com o sangue fomos purificados, com o sangue fomos redimidos, justificados pelo sangue, marcado com o sangue, marcado com a promessa, marcado pelo sangue de Jesus, para viver uma nova história que também com o sangue de Jesus foi escrito. E agora que estamos marcados com o sangue, nos tornamos propriedade particular do Deus Todo-Poderoso. Se antes éramos obra de pecado, estávamos destinados para condenação. Mas como o sacrifício da cruz destruiu a obra de pecado, agora que estamos marcados com o sangue ou com a promessa, agora onde estava escrito condenação, agora está escrito salvação. Onde estava escrito ódio por conta da obra de condenação, a obra de condenação foi desfeita pelo sacrifício da cruz, foi cancelada a obra de condenação. Agora está escrito amor. Onde estava escrito treva, agora é a luz que brilha. Onde estava escrito pecado, porque era a obra da condenação, a obra da condenação foi cancelada. Agora está escrito santidade por causa do sangue. Antes éramos fracos, hoje a Escritura diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Antes a gente não podia nada. Hoje a gente pode pisar no adversário por causa do poder do sangue. Hoje você é forte porque o sangue nos dá vida. O sangue nos purifica de todo o pecado.
O sangue nos faz mais forte por conta do poder que o sangue tem. Por causa do sangue de Jesus que eu estou aqui, você está aí me ouvindo de igual modo. É por causa do sangue de Jesus Cristo. E agora que está marcado com o poder do sangue, como propriedade particular do Todo-Poderoso, agora o adversário olha para mim e para você, e vê em mim e em você essa marca. Ele pensa assim: antes eram propriedade minha, agora são propriedade do Todo-Poderoso. Antes estavam na minha mão, agora estão na mão do Todo-Poderoso. Antes pertencia a mim, agora pertence o Reino Celestial, o Reino Eterno, porque agora são propriedade particular de Jesus Cristo. Antes eles tinham a minha marca, mas agora estão marcados com o sangue da cruz, eles não me pertencem mais. Você está marcado com o sangue da cruz. Jesus te marcou, te purificou, te justificou. Agora você é forte, não é mais fraco. Agora você pode vencer o vício. Agora você pode vencer a dor. Agora você pode vencer o pecado. Agora você pode vencer o mundo. Agora você pode vencer a você mesmo. Porque agora não é você sozinho, sozinha mais. Agora você tem sobre si o poder do sangue de Jesus Cristo. E o poder do sangue nos purifica de toda condenação, nos livra de toda condenação. O poder do sangue nos purifica de todo pecado. O poder do sangue nos faz mais forte. Pelo poder do sangue agora você pode. Pelo poder do sangue Ele nos fez vencedores, vitoriosos. Por causa do sangue da cruz. Eu digo a você que está me ouvindo, você mulher de Deus, você homem de Deus, você agora pode vencer tudo e todas as coisas, não por mérito próprio, mas por causa do sangue de Jesus. Você pode vencer a depressão, você pode vencer o mundo, o ódio, a malícia, o pecado, o que quer que seja, por causa do poder do sangue. Tudo é pelo poder do sangue. Porque agora que os tornaste marcado com o sangue, o adversário não pode prevalecer. As armas forjadas não vai prosperar contra a sua vida. Aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. A Bíblia diz isso. Como diz aqui em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo? Se você vem aqui para o versículo 19, vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, por meio da desobediência, a desobediência traz consigo a condenação. A obediência traz consigo salvação. Então aqueles que estão debaixo do sangue, vivendo a graça debaixo do sangue, em obediência a Deus, estão marcados com o sangue. A obra de pecado foi cancelada. Estão vivendo a obra do sangue de Jesus, marcado com o sangue como propriedade particular do Todo-Poderoso, por serem submissos e obedientes à palavra. Esses são os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os mesmos. Mas aqueles que mesmo estando na presença de Deus, estão andando na desobediência, estão rejeitando o sacrifício da cruz, pela obra da condenação, o adversário tem persistido na vida de muita gente, exatamente por não obedecer, como diz aqui o versículo 19. Quem desobedece, a desobediência traz consigo a condenação. Quem obedece, a obediência traz consigo salvação. Aqueles que obedecem, a obra de condenação foi cancelada. Está vivendo a obra do sangue, com o sangue foi marcado e justificado com o próprio sangue. Marcado com o próprio sangue, como propriedade particular do Todo-Poderoso. Os que andam em obediência se tornaram fortes. Mas aqueles que não obedecem continuam vivendo a fraqueza humana, a natureza humana, ou seja, a obra do adversário ainda está prevalecendo na vida de muita gente. Por quê? Porque tem rejeitado o sacrifício da cruz e a obra do adversário tem prevalecido na vida dos mesmos. Então o que fazer para que o adversário não prevaleça? Muito simples, obedecendo. Assim a obra de condenação é cancelada e começa-se a obra do sangue, justificado com o sangue e marcado com o sangue. Se torna propriedade particular do Todo-Poderoso. Assim o adversário não pode prevalecer. Mas aquele que recusa o sacrifício da cruz e continua desobedecendo, independente do aspecto,
a obra do adversário, as armas, continua prevalecendo na vida daquele alguém. Porque a obediência traz consigo salvação, a desobediência traz consigo condenação. Mas aqueles que estão debaixo do sangue em obediência, as armas forjadas não podem prosperar contra a sua vida. Debaixo do sangue você é forte, porque o poder do sangue, o sangue é a vida. Quando você está vivendo essa vida em você, a vida de Jesus Cristo através do sangue, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo? Os que aceitaram o sacrifício, estão debaixo do sangue de obediência, estão vivendo a vida de Cristo em si. Na vida desses o adversário não prevalece, as armas forjadas não podem prevalecer, porque estão debaixo do sangue e obediência, vivendo em si a vida de Jesus Cristo. Assim você se torna forte, uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, se torna uma pessoa bem-sucedida. Deus abençoa em tudo que faz, em tudo que coloca as mãos, Deus honra, por conta do poder do sangue. Quando você está debaixo do sangue, o maligno não te toca, porque que é de Deus, o maligno não pode tocar. A Escritura diz isso. Então que você entenda a importância de estar debaixo do sangue, o poder do sangue. Quando você está debaixo do poder do sangue, pelo poder do sangue você é curado. Quando você está debaixo do poder do sangue, pelo poder do sangue você alcança a libertação. Pelo poder do sangue você alcança conquista. Você vive livramento. Pelo poder do sangue você é santificado, redimido, purificado, lavado, justificado com o mesmo. Vivendo a obra do sangue, marcado com o sangue e vivendo uma nova história, a qual com o sangue de Jesus foi escrita a seu respeito. Tá bom, queridos? Que você possa entender o poder que o sangue de Jesus pode te propor ou pode causar na sua vida. Basta aceitar o sacrifício da cruz. Quando você aceita o sacrifício da cruz e anda em obediência, com a obediência a obediência traz consigo salvação, que é aceitar o sacrifício da cruz. Assim você passa a estar debaixo do sangue, o inferno não prevalece contra você. Por isso tem pessoas que são fortes, outras são mais fracos, mas só os fortes prevalecem. Os fracos se tornam presa fácil, mais cedo ou mais tarde, porque os fracos é a obra de pecado que está prevalecendo na vida deles. Mas quem está debaixo do sangue de obediência a Cristo, na vida desses prevalece a obra que iniciou-se com o sangue da cruz. Com o sangue da cruz do Calvário, foram redimidos, purificados, justificados com o próprio sangue, lavado e remido com o próprio sangue, marcado com o próprio sangue, a obra do sangue e uma nova história que com o sangue de Jesus foi escrita a seu respeito. Tá bom? Você entende o que é viver debaixo do sangue em obediência. Assim nada pode prevalecer contra a sua vida, porque quem está debaixo do sangue, nenhuma arma forjada pode prosperar, porque o sangue de Jesus é poderoso para te livrar não só das armas forjadas, como de toda condenação. Basta que você esteja debaixo do mesmo em obediência. Assim, por meio do sangue, Deus te torna vitorioso em tudo que fizeres. Tudo que determinares, Deus irá concretizá-lo. Tudo aquilo que sonhar, você irá alcançá-lo, conquistá-lo, porque o sangue de Jesus é poderoso para te propor tudo isso e muito mais, por intermédio do sangue de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Que seja marcada com o sangue e que pelo poder do sangue, que Deus te faça mais forte do que nunca no nome de Jesus. Pelo poder do sangue, que Deus os faça vitorioso. Pelo poder do sangue, que você seja curado, que você receba libertação. Pelo poder do sangue, que você seja livre. Pelo poder do sangue, que você alcance vitória. Pelo poder do sangue, que todo o seu sonho venha se realizar no nome de Jesus Cristo, porque estás marcado com o sangue, como propriedade particular do Todo-Poderoso. Tá certo? Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.